Estrela Solitária. Olha o fogão aí! Que final emocionante no Maracanã. Até 49 do segundo tempo, empate, o Vasco era campeão. Aí Joel Carli mandou pra dentro e nos pênaltis, Gatito apareceu. O Botafogo foi campeão carioca. Que final, brilha a Estrela Solitária. E não perdeu, e um Maracanã cheio, como nos velhos tempos, dentro da capacidade que é permitida. Cerca de 62 mil pessoas estavam lá no Maracanã para acompanhar essa final de um campeonato que foi muito criticado, mas que teve uma final com o Maracanã lotado e um grande espetáculo da torcida carioca. Edmundo, e o jogo ontem, Edmundo? Botafogo campeão. Olha, o jogo começou bem truncado, que aí beneficiava o Vasco, e o Botafogo se lançando à frente, sem muita condição técnica, mas com muita vontade, com muita disposição. E aí o Vasco teve duas excepcionais oportunidades. Uma com o Riasco, que o Gatito rebate para dentro da área, o Riasco se enrola todo e perde o gol. E a outra com o Iago Pikachu, né? Um cruzamento e ele acabou finalizando mal. Aí aos 38, 39 do primeiro tempo ainda, o Vasco teve Fabrício expulso. Esse lance aí que é do Riasco, ó. O Gatito rebate para dentro da área e o Riasco se enrola. E esse é o segundo lance, né? Que o Pikachu errou a finalização, não estou dizendo que perdeu o gol. E aí tá a entrada do Fabrício. Foi justa a expulsão? Eu acho que sim. Foi? Eu acho que sim. O Vasco estava um pouco mais nervoso. Eu acho que já tinha 2 cartões amarelos, de sábado e o Paulão. E aí vem a estrela do Valentim, né, que começa a colocar atacantes, e o Vasco ao contrário, vai botando zagueiros, entrou o Erlen, entrou o Ricardo, e o Vasco foi ficando cada vez mais para trás. Lá para os minutos finais, o Alberto Valentim mandou o Joel Carli virar centroavante. E deu certo. Porque o Botafogo tinha mais volume de jogo. Né, tinha um jogador a mais. No finalzinho, o Léo Valência foi expulso, mas ficou aí pelo menos uns 50 minutos com um jogador a mais. Esse foi um lance de pênalti, né, em cima do Joel Carli. O Vasco ficou pelo menos o Botafogo ficou pelo menos uns 50 minutos. Tinha a posse da bola, tocava de um lado, tocava do outro. Cruzava muito a bola na área. Cruzava dentro da área e não tinha, só tinha o Brenner lá, que estava sendo bem vigiado pelo Paulão e pelo Eraso. Com a ida do Joel Carli para centroavante, as bolas aéreas começaram a ser um perigo. E foi aí, numa bola dentro da área, bate-rebate, até com tranquilidade, o Botafogo trocou passes. Tá aí, ó. Pimpão pro... Não lembro. Sobrou pro Carli. Bololô na área, gol. Bololô na área, como dizia o grande Valdir Amaral. Bololô não, como o Edmundo falou. É engraçado, nesse lance, aos 49 minutos do segundo tempo, havia 5 jogadores do Vasco e 5 jogadores do Botafogo na área. E o Botafogo, depois de um corte inicial do Paulão, que foi uma bola alçada na área, trocou 3 passes até a finalização, a bola bate na zaga e sobra pro Carli dominar, ajeitar e chutar da linha da pequena área pro gol. Ele teve Como espaço, é que pode isso? Uma espaço falha mesmo. gigantesca. Ali o Vasco está se defendendo, não pode estar com o mesmo número de jogadores do Botafogo, tem que estar em superioridade, né? Aos 49 do segundo tempo. E o Carli não pode dominar na marca da pequena área, dominar, ajeitar, bater e fazer o gol. E ainda acho que o Martins Silva foi atrapalhado pelo jogador do Vasco que está em cima da linha. O Henrique. Porque ele, se não tivesse um jogador ali, ele poderia pular em cima da bola. Como não tem, ele tenta botar meio que o pé ali e não chega na bola, saindo o gol do Botafogo. Uma falha gigantesca de todo o sistema defensivo. O Maracanã já comemorava o título do Vasco, aquele momento máximo de emoção no futebol. Último lance do jogo, Joel Carli levou a decisão para os pênaltis, e aí nos pênaltis, Gatito Fernandes foi lá, faz parte da vida, né? Porque o Vasco, para chegar aí, também marcou 2 vezes nos acréscimos. É verdade. E agora, vale a pena lembrar, eu estive lá no Maracanã, foi uma festa lindíssima. Foi legal. Tinha final do campeonato 66 mil o público total, maior público do futebol brasileiro. Não teve sequer uma briga, sequer uma confusão. As duas torcidas fizeram uma festa lindíssima, lindíssima. A do Vasco
a grande maioria, assim, maioria do tempo, eu digo, sabe? Porque festejava mais, porque a cada minuto que se passava, o Vasco se aproximava mais do título. E aí, com o gol aos 49 do segundo tempo, a torcida do Botafogo enlouqueceu, incendiou o Maracanã e fez também uma festa lindíssima. A torcida do Vasco estava em maior número, né? Tava. Maior número. Tava maior número. É uma coisa que é importante a gente destacar, lindíssima festa. Primeiro, que o sucesso da grande decisão não apague os problemas do campeonato. Sim, é verdade. Né? Que tem muitos problemas. Foi salvo por uma decisão em que houve o encontro de dois clubes cujas torcidas não são inimigas. Né? Legal, a gente tem que valorizar isso. Tem um bom relacionamento, né? Mas não que tenha havido uma evolução. Historicamente, não há problemas de confusão entre torcedores de Vasco e Botafogo. Como também não há tantos entre Flamengo e Fluminense. Quando há encontros entre Flamengo e Fluminense, não há tantas brigas. Aí sim, já entre Botafogo e Fluminense, Botafogo e Flamengo, Vasco e Flamengo, assim, há problemas. Mas entre Vasco e Botafogo, historicamente, não há esse tipo de confusão. Então, ótimo para quem foi, que conseguiu participar de uma grande festa do futebol. Quem dera que fosse sempre assim. Mas não se pode apagar também as fragilidades, os erros das duas equipes. Eu acho que o campeonato é ruim, o regulamento é ridículo, mas concordo com o Eugênio. O último capítulo, o último ato foi brilhante, foi uma linda festa no Maracanã. E a reta final com esses clássicos, alguns sem sentido, como por exemplo o da semifinal geral, os encontros entre Vasco e Botafogo, com 3-2 para lá, 3-2 para cá. Tivemos aí uma reta final de campeonato que salvou um pouquinho, né? Mas que seja repensado e melhorado. Ô, João, tem que fazer mudança de regulamento. Tem que mudar o regulamento. Não é porque o campeão do turno não chegou, porque, por exemplo, em 82 o campeão do turno não foi campeão de turno nenhum. Em 84 o campeão o 90, que foi da Caravela, o campeão de turno não foi campeão depois. Então não é a primeira vez, não é por isso. Agora, tem uma providência que precisa se fazer, além de mudar a forma de se estudar uma forma de disputa melhor, outra providência que tem que fazer, urgente, é parar de se acomodar com a situação no Maracanã. Tem que bater na porta do governador. Governador, é amanhã que tem que resolver. Porque o que fez ressuscitar o campeonato não foi só a paz de vascaínos e botafoguenses. O que fez ressuscitar o campeonato foi o Maracanã. Foi o Botafogo e o Flamengo com 28 mil pessoas no Maracanã. 28 é muito pouco. Mas diante da média do campeonato. A percepção é que o Carioca vai ao estádio quando o estádio é o Maracanã. Se a final fosse no Engenhão, não ia ter o público que teve ontem. E não é porque a capacidade é maior. É porque o público está acostumado a ir ao Maracanã. Então, tem um problema para resolver? Tem. Mas tem que bater na porta do governador. Governador, vamos resolver. Agora, ressaltar também, talvez fosse o menos cotado no início do campeonato. E o Botafogo conseguiu de maneira Tem a menor folha salarial entre os quatro grandes. A menor folha salarial é um título muito merecido para um clube que, dentro das suas possibilidades, com um orçamento bem menor do que muitos outros, faz um trabalho sério de gestão, desde a época do Carlos Eduardo Pereira, agora com a sequência do Nelson Mufarrege. Botafogo faz um trabalho sério, trabalha dentro do que tem, cumpre os seus compromissos, faz um trabalho, e na Libertadores no ano passado ficou provado isso, para aumentar a presença do sócio-torcedor, tem o seu estádio ali, que é no caso o Newton Santos, então é um time que está fazendo um grande trabalho também administrativamente e dentro de campo, já virou a marca do Botafogo, é um time valente, um time guerreiro, limitado, mas que não se entrega, que luta. Parabéns ao Botafogo. E Alberto Valentim chegou e já colocou... Isso que eu queria citar, porque assim, eu conversei com alguns palmeirenses a respeito da final Corinthians e Palmeiras, e com alguns corintianos também, e um palmeirense falou, mas que coisa, né? Que sina. Esse cara tava aqui, saiu, vai pro Botafogo com uma outra... Saiu. O Palmeiras não quis. Não. Sim. Ele começou bem lá. Né? Saiu, foi demitido, enfim, não ficou no Palmeiras. Não, porque uma coisa assim, perdemos o profissional. Outra coisa assim, mandamos embora. Mas também era uma caçapa cantada, né? Quem assumisse ali não conseguisse. Ele perdeu pro Corinthians e aí mudou. E aí mudou o rumo das coisas. Agora, o cara vem para uma realidade totalmente diferente daquela que tem o Palmeiras. Não dá para comparar. O Palmeiras tem um estádio, tem uma torcida que lota o estádio toda vez, tem o melhor elenco do Brasil, é o clube mais rico do Brasil, enfim. E aí o cara vem para uma realidade totalmente diferente e consegue deixar para trás. Deixar o Vasco e o Fluminense estão com realidades parecidas, ok. Mas deixou o Flamengo para trás. É verdade. Porque o Flamengo aqui para o Rio...